Gente, boa noite a todos. Eu estou aqui com frio hoje. Olha só, dentro de casa, toda agasalhada. Nunca imaginei que eu, com 16, 17 graus, que deve estar, né, eu fosse ficar assim. Eu que sou gaúcha. Mas queria dar as boas-vindas a todos, né, em nome do Instituto Estação das Letras. Agradecer a participação nessa sexta-feira, essa mediação de leitura da Mara Sena. É uma grande poeta, é uma poeta que é uma leitora muito boa, muito sensível, e escolheu um autor assim da minha grande admiração, que é o Caio Fernando Abreu, e eu acho que é também de todos, de muitos aqui, e quem não conhece ainda vai conhecer hoje, né, Mara? Então, queria assim, agradecer a sua leitura, né, sua colaboração com o IEL, tá? E desejar a todos um bom momento. Eu falava há pouco que eu sou tão jurássica que eu acabo conhecendo. Eu conheci o Caio, né? Eu conheci ele ainda muito jovem também, em Porto Alegre, no bairro do Menino Deus, onde ele morava. Fui à casa dele, passei umas horas na casa. E eu conheci ele na casa da Lia Luft, olha só, primeiramente. Jurássica também, né? Assim, eu. E depois Não, aí, eu fiz essa amizade com ele e fui à casa. Mas, enfim, uma figura muito doce, dulcíssima, digamos, hum, né? E sensível. privilégio, né? Reconhecido. Mara, é com você agora o Caio, querida. Está entregue. Boa noite, gente. Falo que é sempre uma alegria e uma responsabilidade, né? Mediar essa sexta com letras. Igual a Zulmira falou, quando chegou o flyer, assim, com a foto da gente perto daquele autor, assim, a gente dá uma tremida, assim, falar, ai, Jesus, né? É sempre tem uma responsabilidade, mas é sempre muito bom. Eu gosto muito do Sexta com Letras. Durante a pandemia, essas rodas de leitura foram um alento para nós todos e continuam sendo, né? Então, espero que seja uma noite, começo de noite aí bem agradável para todos, todas, na companhia do Caio. Eu vou pedir a Camila para colocar na tela a apresentação. A gente vai começar falando um pouco do Caio, né? Uma biografia do Caio. A maioria conhece, mas alguns talvez não conheçam. E se quiser colocar na apresentação, Camila, vê se dá para colocar, por favor. Aparecendo? Já coloquei. Não, não está não. Aparecendo para mim, tá? Está aparecendo? Ah, Aparecendo para para mim, todos, não? para mim não está não, mas tudo bem, eu vou pedindo para ela mudar de slide aqui. Bom, esse aí que eu estava brincando, que a Zulmira falou na última sexta com letras, é isso, a hora que chega você vai falar, ai meu Deus, né? Que responsabilidade. Mediar essa roda, né? Desse grande autor, mas ao mesmo tempo é muito bom. Então, hoje nós vamos ler um texto do Caio Fernando de Abreu, Pequenas Epifanias. Pode passar, por favor, Camila? Para mim não está aparecendo, gente. Camila, você tá conseguindo passar? Então, eu estou passando. Vocês não estão conseguindo ver? Aqui não está. Está parado, né? Travadinho, Está acho que parado, travadinho. não. Achei que estava parado Vou só tentar no de meu. novo. Vamos tentar assim. E agora, vocês estão conseguindo ver, gente? Agora passou. Volta um slide, só, por favor. Não, o primeiro slide é só uma foto dele. Só... É, só uma imagem. Volta Volta só um, por uma. favor.
Não é só essa foto do Caio É que eu só essa acho, foto, é isso que eu falei. eu acho essa foto dele muito linda e quis iniciar com ela. Então, a gente vai falar um pouquinho da biografia do Caio. Pode passar, por favor. Então, o Caio, ele é gaúcho, né? Ele é de Santiago do Boqueirão, nasceu em 1948 e ele faleceu lá em Porto Alegre em 96. Ele foi um escritor, um jornalista, dramaturgo brasileiro e foi um representante legítimo da geração da cena cultural dos anos 80, né? É uma figura bem marcante nessa cena cultural do país nesses anos 80. Pode passar, por favor? Em 1963, o Caio muda-se para Porto Alegre com a sua família, né? E desde pequeno ele já apresentava essa inclinação para a literatura. E ainda na adolescência, em 1966, ele publicou seu conto O Príncipe Sapo na revista Cláudia. E aí, com apenas 18 anos, ele escreveu o seu primeiro romance, intitulado Limite Branco. Aí, mais tarde, ele ingressou nos cursos de letras ele ingressou em 2 cursos, né, letras e artes cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas ele não chega a concluir nenhum dos 2 cursos, e aí ele passa a trabalhar como jornalista. Pode passar, por favor? Aí, em 68, perseguido pela ditadura, o Caio vai morar na Casa do Sol, lá em Campinas, com a sua grande amiga, a escritora, poeta Hilda Hilst, né? E aqui a gente tem essa foto dele com a Hilda, com a Lígia Fagundes Telles, né? Esse aqui eu não sei quem é, depois se alguém souber me fala. E a gente tem essa foto desses tempos, então, ele morando na Casa do Sol. Pode passar, por favor? Aí, em 71, ele volta para Porto Alegre, depois de passar esse tempo na Casa do Sol, e começa a trabalhar como jornalista no jornal Zero Hora, que é um jornal que vai fazer parte praticamente da vida toda do Caio, né? Ele vai sempre estar ligado ao Zero Hora. E aí, em 73, o Caio decide viajar pela Europa como mochileiro, né? Ele era um adepto da contracultura, e ele viaja. Durante um ano, ele viajou para vários países, como a Espanha, a Holanda, a Inglaterra, a Suécia, a França. E aí, em 74, ele volta ao Brasil. Pode passar, por favor? E em 82, ele publica uma das suas obras mais emblemáticas, que é Morangos Mofados. Aqui a gente tem uma capa da 2ª edição de Morangos Mofados. Em 83, ele vai para o Rio de Janeiro, e depois de 85, ele vai para São Paulo. E ele trabalha como jornalista em revistas de entretenimento, como a Nova, Manchete, a Veja, a Pop, e colabora também com jornais Correio do Povo, Zero Hora, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Mas sempre colocando como prioridade a literatura, né? Nunca deixou de lado a literatura, que era sua prioridade, sua grande vocação. Pode passar, por favor? Caio recebeu vários prêmios, ele recebeu o Jabuti 3 vezes, o prêmio Jabuti, na categoria Contos, Crônicas e Novelas. A primeira foi com Triângulo das Águas, em 84. Depois, em 89, ele recebeu por Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Em 96, ele recebe o prêmio pela obra Ovelhas Negras. Eu estou achando, eu coloquei 96 aqui, agora eu estou falando, deve ter sido prêmio, só se foi prêmio póstumo aqui, né? Não prestei atenção à data. Mas em 89, ele recebe também o prêmio Molière, junto com o Luiz Arthur Nunes, como eu falei, ele era também dramaturgo, né? Ele recebe esse prêmio pela peça A Maldição do Vale Negro. E em 90,
ele publica seu último romance, chamado Onde Andará Dulce Veiga, que em 91 recebe o prêmio da PCA, está faltando aqui, o A, de melhor romance do ano. Esse foi, então, o último livro do Caio, Onde Andará Dulce Veiga. Pode passar, por favor? A obra do Caio ele teve influência de autores e autoras como a Hilda Hilst, a Clarice Lispector, o Gabriel Garcia Marques, Júlio Cortázar, Virginia Woolf, Drummond, Fernando Pessoa. E o Caio foi um autor que rompeu com padrões literários, né? Através de uma linguagem simples, coloquial, fluida, transgressora e com temas não convencionais. Então, ele rompe com padrões literários. Uma característica dele, essa linguagem mais simples, mais coloquial mesmo. E ele foi autor de contos, de crônicas, de romances, de novelas, tem poemas também, literatura infantil, peças teatrais, cartas e crítica literária. Então, ele atuou em vários gêneros aí, né? Que nós temos algumas obras do Caio. Pode passar, por favor? Aqui nós temos as principais obras dele, né? Começando com Limite Branco, em 70, e terminando com Onde Andará Dulce Veiga, em 90. E aqui estão várias obras também premiadas, né? Aqui está Morangos Mofados, as que eu já citei que foram premiadas, e várias outras obras do Caio. Isso aqui são os livros do Caio, né? São todas as obras dele. Pode passar, por favor? Aí, em 94, o Caio volta para a França a convite da Casa dos Escritores Estrangeiros. Só que, no mesmo ano, ele vai voltar ao Brasil, né, porque ele descobre que ele é portador de HIV. Ele declara isso publicamente no jornal Estado de São Paulo, onde ele era colunista. E, nesse período, ele volta a viver em Porto Alegre com seus pais, né? E, nesse tempo, ele se dedicaria ali à jardinagem, que era uma das suas paixões também. Caio gostava muito de cultivar rosas. E aí, infelizmente, depois, em 25 de fevereiro de 96, né, ele faleceu aos 47 anos, lá em Porto Alegre, vítima dessas complicações desenvolvidas pelo HIV, né, que ceifaram tantas pessoas, tantos talentos nessa década aí, né? E o Caio foi um desses talentos aí que foram ceifados, né, nessa época. E assim, nós como perdemos o Caio, né, como perdemos tantos outros. Pode passar, por favor? E aí nós temos duas fotos bem emblemáticas, né? O Caio com o Cazuza e o Caio com a Elis. Lembrando aí essa época aí de grandes talentos, né? De grandes nomes, pessoas marcantes que conviveram nessa época. E agora eu gostaria de passar um filme para vocês, um filme rapidinho, que vai complementar o que eu falei, né? Que deu uma pincelada na biografia do Caio, mas um filme agora que vai falar um pouco mais da personalidade dele. Acho que vocês vão gostar. Pode passar, viu, Camila, por favor? Está entrando. Se fosse vivo, o escritor gaúcho Caio Fernando Abreu teria completado 72 anos em 12 de setembro. Mas quem seria Caio Fernando Abreu em 2020? Os tantos Caios que emergem a partir da persona multifacetada de um dos mais polêmicos e prestigiados escritores brasileiros da segunda metade do século XX complica muito essa tarefa. Pense em alguém para quem escrever era fundamental, como se fosse uma prova de vida. O certo é que Caio se expressava melhor por escrito. Caio era absolutamente metódico, mesmo que estivesse imerso em seu caos interior,
Um caos talvez premeditado, imaginado, requerido, uma experiência das tantas que ele vivenciaria para depois transformar em literatura. Dele já foi dito quase tudo, que é um escafandrista da palavra, um grande escritor de cartas, um popstar das letras, um David Bowie da literatura. Símbolo de uma época, foi um sobrevivente dos anos 1960 e 70, um personagem que acabou personificando uma geração inteira. 24 anos depois de sua morte, o escritor nascido em Santiago do Boqueirão, que começou a escrever muito cedo, lançou livros, ganhou prêmios, escreveu artigos para revistas, foi cronista do jornal Estado de São Paulo e é hoje um dos mais citados nas redes sociais, com diversos perfis no Facebook e no Twitter em sua homenagem. Mas a permanência de Caio no interesse das pessoas e entre jovens deve-se à sua genialidade, cujo valor literário se afirmou desde as primeiras obras ainda adolescente. Da mesma forma, a sua visão e experiência do ser humano e da vida, com seu espírito hipersensível e atormentado, capaz de sofrimento pungente e encantamento eufórico, cabem em qualquer tempo. Caio virou livro, filme, peça de teatro e cumpriu sua profecia de que um dia seria famoso. Era de extremos, contraditório, engraçado, um dos melhores textos da segunda metade do século XX do Brasil. Por trás da enigmática figura, uma personalidade divertida, delicada, explosiva por vezes, mas capaz de rir das maiores bobagens e fazer piada de si mesmo. Derrubava em minutos a esfinge que construíra para si e que a mídia ajudara a concretizar. O seu fim, talvez previsto por ele em suas divagações mais alucinadas, corroborando biografias de outros artistas malditos, teve consonância com sua existência atribulada e despudoradamente apaixonada. Nada a lamentar. 24 anos depois de sua morte, Caio emerge do passado com seus morangos mofados, seus limites brancos, seus triângulos das águas, suas pequenas epifanias, ainda lúcidas e válidas para estes tempos de pandemia e isolamento social cada vez mais profundo. Bom, esse filme é de 2020, né? Caio estaria hoje com 74 anos, então, né? E depois também, talvez a Suzana tenha mais coisas aí para contar do Caio, né? Ela que conviveu com ele. A gente pode depois também aproveitar a Suzana aí para contar alguma coisa para nós, né? Vamos passar agora, então, para... Quero mostrar para vocês o livro de onde foi tirado o texto. A capa é branca, né? Então ficou meio assim, mas sobe só um pouquinho, por favor, Camila. Bom, esse é o livro. Só mais um pouquinho, pode subir. Aí, tá ótimo. O livro aliás, desculpa. Essa crônica, Pequenas Epifanias, ela foi publicada pela primeira vez no jornal Estado de São Paulo, em 86. E esse texto que nós vamos ler hoje faz parte do livro Pequenas Epifanias, que é um livro da editora Nova Fronteira. Essa edição é de Nova Fronteira 2014, mas esse livro é um livro póstumo, é uma seleção de crônicas do Caio, publicadas no jornal Estado de São Paulo, de abril de 86 a dezembro de 95. E ele foi editado pela primeira vez em maio de 1996, 3 meses após a morte do Caio. A coletânea foi publicada, na época, pela editora Sulina, de Porto Alegre, e quem organizou esse livro foi o Gil França Veloso, que é um dos mais estimados amigos do Caio, que esteve presente com ele em muitos momentos aí difíceis da vida dele. Então, vamos ao nosso texto de hoje, Pequenas Epifanias. Pequenas Epifanias.
2 ou 3 almoços, um silêncio, fragmentos disso que chamamos de minha vida. Alguns dias, Deus, ou isso que chamamos assim tão descuidadamente de Deus, enviou-me certo presente ambíguo, uma possibilidade de amor. Ou disso que chamamos também com descuido e alguma pressa, de amor. E você sabe a que me refiro. Antes que pudesse me assustar, que depois do susto, hesitar entre ir ou não ir, querer ou não querer, eu já estava lá dentro. E estar dentro daquilo era bom. Não me entenda mal, não aconteceu qualquer intimidade dessas que você certamente imagina. Na verdade, não aconteceu quase nada. 2 ou 3 almoços, uns silêncios, fragmentos disso que chamamos com aquele mesmo descuido de minha vida. Outros fragmentos daquela outra vida. De repente, cruzadas ali, por puro mistério, sobre as toalhas brancas e os copos de vinho ou água, entre casquinhas de pão e cinzeiros cheios, que os garçons rapidamente esvaziavam para que nos sentíssemos limpos. E nos sentíamos. Por trás do que acontecia, eu redescobria a magia sem susto algum. E de repente me sentia protegido, você sabe como. A vida toda, esses pedacinhos desconexos se armavam de outro jeito, fazendo sentido. Nada de mal me aconteceria, tinha certeza, enquanto estivesse dentro do campo magnético daquela outra pessoa. Os olhos da outra pessoa me olhavam e me reconheciam como outra pessoa, e suavemente faziam perguntas, investigavam terrenos. Ah, você não come açúcar? Ah, você não bebe uísque? Ah, você é do signo de Libra. Traçando os esboços os dois, tateando difusos, vagas promessas. Nunca mais saí do centro daquele espaço para as duras ruas anônimas. Nunca mais saí daquele colo quente, que é ter uma face para outra pessoa, que também tem uma face para você, no meio da tralha desimportante e sem rosto de cada dia atravancando o coração. Mas no quarto, quinto dia, um trecho obsessivo do conto de Clarice Lispector, Tentação, na cabeça estonteada de encanto. Mas ambos estavam comprometidos. Ele com sua natureza aprisionada, ela com sua infância impossível. Cito de memória, não sei se correto. Fala no encontro de uma menina ruiva, sentada num degrau às 3 da tarde, com um cão bacê também ruivo que passa acorrentado. Ele para, os dois se olham, cintilam prometidos. A dona o puxa, ele se vai e nada acontece. De mais a mais, eu não queria. Seria preciso forjar climas, insinuar convites, servir vinhos, acender velas, fazer caras, para talvez ouvir não. A não ser que soprasse tanto vento que velejasse por si. Não velejou. Além disso, sem perceber, eu estava dentro da aprendizagem solitária do não pedir. Só compreendi dias depois, quando um amigo me falou, descuidado também, em pequenas epifanias, miudinhas, quase pífias revelações de Deus, feitos joias encravadas no dia a dia. Era isso, aquela outra vida inesperadamente misturada à minha, olhando a minha opaca vida com os mesmos olhos atentos com que eu olhava. Uma pequena epifania. Em seguida vieram o tempo, a distância, a poeira soprando, mas eu trouxe de lá a memória de qualquer coisa macia que tem me alimentado nesses dias seguintes de ausência e fome, sobretudo à noite, aos domingos. Recuperei um jeito de fumar olhando para trás das janelas, vendo que ninguém veria. Atrás das janelas, retomo esse momento de mel e sangue que Deus colocou tão rápido e com tanta delicadeza frente aos meus olhos há tanto tempo incapazes de ver uma possibilidade de amor. Curvo a cabeça agradecido e se estendo a mão no meio da poeira de dentro de mim, posso tocar também em outra coisa.
essa pequena epifania, com corpo e face, que ponho devagar, traço a traço, quando estou só e tenho medo. Sorrio então e quase paro de sentir fome. Gente, esse foi o primeiro texto do Caio Fernando de Abreu que eu li na minha vida. E eu fiquei tão emocionada quando eu li esse texto. Eu lembro que eu acho que eu tive uma identificação, assim, me tocou tanto. E cada vez que eu leio em épocas diferentes, ele me toca de um jeito diferente. Eu não sei se foi assim com vocês, se é assim com vocês. Eu acho ele tão pungente, assim, tão tocante. Eu queria saber o que vocês acharam do texto, o que vocês acham desse texto, o que esse texto fala com vocês, né? Tem algumas coisas para falar, mas a gente está aqui para todo mundo dar fazer o seu comentário, a sua impressão do texto, né? A gente não está aqui analisando o texto, mas estamos aqui para dar a nossa impressão, o que esse texto provocou na gente. Então, quem quiser falar, então, está aberta a conversa. Eu não sei, assim, eu acho que todo mundo já deve ter tido uma pequena epifania, né, na vida, assim. Eu, pelo menos, me identifico com isso, assim. E é engraçado porque agora, nesses tempos que a gente passou aí, de, de pandemia, de tudo, esses 2 anos, eu acho que a gente deu muito mais valor às pequenas epifanias, né? Porque a gente ficou longe das grandes celebrações, das grandes, e a gente teve que reconstruir assim um cotidiano, né? Em que a gente foi descobrindo pequenas epifanias, coisinhas que a gente talvez não via mais. Alguém passou por isso, ou sei lá, de repente alguém também pode falar. Aqui, ó, a Alda falou de uma grande, profunda epifania. Cadê a Mara, Alda? Oi? é, eu achei Então, o texto Mara, super... Ai, desculpa. a impressão de que a própria leitura do texto proporciona uma pequena epifania, né? E Ah, sim. talvez seja essa, de fato, a intenção, né? Quer dizer, o quase... ele fala aí macio, mel, sangue, né? Mas aquilo que se anuncia, que se pressente, mas que de fato não chega a ocorrer. Eu acho que eu nunca tinha lido esse texto. Na verdade, eu acho que eu nunca li o Caio. E falando de epifania, eu acho que essa é uma, né? A leitura do próprio texto. Aliás, eu acho que você Eu, leu bem, né? obrigada. Você indicando esse clima do quase, né? Gostei. Quando eu li, eu tive uma pequena epifania também. Eu comecei a chorar, assim, como se eu tivesse, sabe, foi uma revelação, iluminação, alguma coisa, assim. Eu chorei muito a primeira vez que eu li esse texto. Acho que quer falar mais alguma coisa, Ludmila? Acho que é isso, né? Na verdade, quero reler o texto, Uhum. porque eu tinha lido, né, quando você mandou, e agora com a sua leitura, eu acho que é muito, muito interessante aquilo que realmente que se anuncia, né? E a relação humana é isso mesmo, né? Quando ele diz que não está afim de vela e vinho e caras e bocas, é isso, porque de fato o que podia acontecer aconteceu, né? Num instante fluido, né? E, que é revelador. Muito interessante a maneira como ele
ele deixa a reticência sempre, né? Deixa... Aham, é sempre- verdade. Acho que é Eliane, queria falar, né, Eliane? Assim, eu gostei muito do texto, achei muito bonito, né? Assim, é muito emocionante, Uhum, toca profundamente. E eu achei, assim, a beleza de que essas epifanias e a percepção dele ocorre no encontro com o outro, né? É no encontro com outra pessoa que ele se percebe diferente de tal. E é exatamente isso que acontece na vida, né? A gente precisa do outro para se saber quem nós somos, né? E é nesse... Estou pegando aqui, eu acompanhei a tua leitura, mas assim, a gente sempre tem que... Né? A nossa mestre Susana sempre diz, né? Reler e reler e reler, reler. reler, reler. Pois é. E certamente várias camadas, isso que você falou, você já leu tantas vezes e a cada vez que a gente lê são novas descobertas que a gente faz. Mas assim, eu achei muito bonito porque ele vai falando, né, do encontro ele com o outro, né, e como a partir daí ele vai descobrindo, e aí as partes desconexas dele que ele vai falando aqui. Estou aqui tentando encontrar aqui a parte que eu parei, que ele fala exatamente dessas partes que ele diz no terceiro parágrafo. Ele vai falando: por trás do que acontecia, eu redescobria magias sem susto algum. E, de repente, me sentia protegido. Você sabe como? A vida toda, esses pedacinhos desconexos se armavam de outro jeito, fazendo sentido. Assim, na minha leitura, é como se algo se deparar com o outro, a gente vai se ouvindo, se descobrindo, né? Se vendo de uma forma diferente, aí tudo isso vai fazendo um sentido muito diferente para a gente, né? E a gente vai conseguindo se perceber como pessoa naquele momento. Assim, o texto me remete muito a uma grande descoberta de si, né? E como esse processo, como esse trajeto é bonito, né? Sim, bacana a tua escolha. Claro que tem muitas outras coisas aqui. Eu peguei uma coisa que me tocou mais profundamente. Assim, parabéns pela tua escolha. É um texto lindo e acho que a gente fica aqui várias noites, vários dias falando disso. Parabéns pela tua leitura, também foi linda. Obrigada. São vários pedaços desconexos que a gente vai juntando no texto dele à medida que você vai lendo também, né? Eu acho que cada vez é uma leitura mesmo. O Elias, a Zulmira, agora... Bom, vocês combinam. Oi, eu não sei quem que pediu primeiro. Oi, Mara. Oi, Zulmira. Olha, adorei sua escolha. Realmente é um conto assim maravilhoso, extremamente tocante. Você fez uma leitura que, nossa, acho que teve mais ou menos o mesmo efeito que você teve lá no começo. A gente quase que chora, tem que se conter, né? Porque é muito lindo. E fora esses aspectos que a Lili já comentou, que são incríveis, né? A necessidade do outro para você se perceber. Uma coisa que me chamou bastante atenção no texto dele foi a intertextualidade, em que ele já cita logo um conto da Clarice, né? Ele realmente é uma pessoa que adora Clarice, e ele cita a tentação e exatamente aquele encontro da menina ruiva com o cachorrinho de pelagem ruiva, né? Vai causar também uma epifania nele. Eu acho que é um dos momentos de epifania, né? Em que os dois não ficam juntos. Então, aqui ele também não fica junto com esse outro, né? Que poderia ser o amor, né? Da vida dele, mas que causa uma coisa bastante profunda, né? E durante todo o conto realmente é uma coisa assim, como você disse, né? Cada vez que a gente lê, certamente vai mexer muito com a gente. Na vez passada, eu fiz Clarice junto com Lúcio Cardoso por conta dessa, né, paixão ali dos dois. Esse é um outro autor que realmente eu
devo mergulhar por conta disso. Uma coisa vai chamando outra. Isso. Parabéns, Mara, foi muito bom. Obrigada. Eu adoro esse texto da Clarice dentro da crônica dele, eu acho coisa mais linda isso. É Agora é o fantástico Eli. no Caio, né? Que ele vai colocando sempre alguma referência a um outro livro, um outro autor, um filme, né? Maravilhoso isso nele. Isso. Tá bom, obrigada. O Elias agora? Ou é Elias? Magnólia, daqui a pouco você. Acho que o Elias está sem som, não tá? Está sem som, Elias. Alô, agora estou. Aí, agora sim. Beleza. É sempre um prazer ouvir uma leitura bem feita de alguém que tem uma suprema delicadeza, né? Mesmo a falar de temas que não são delicados, que são impactantes, ele escreve com suprema elegância, com suprema delicadeza, né? Não é à toa que ele é considerado um texto, mas ele é um grande texto porque ele consegue nos fazer mergulhar nessa questão do personagem que está encontrando o outro. Quer dizer, essa coisa do personagem ir de encontro ao outro é tão mobilizadora e tão grande, e todo mundo... Aquele negócio da Mara lá, do Mulher de Paulinho. Estou assistindo. Todo mundo já teve um encontro e sabe o que um é capaz de mobilizar. E aí ele também me chama a atenção pela possibilidade de ver em camadas, né? Isso que a Mara falou. Você lê, depois você lê, depois você lê, e você vai descobrindo camadas do interior desse personagem, maneiras de tratar o estado de espírito, maneiras de ver como o amor é uma coisa delicada e contundente, capaz de transformação, capaz de alegrias, mas também capaz de sangue, de sofrimento. Muito bonito. Chamou a atenção, principalmente, essa coisa do aprendizado do não pedir, né? No meio disso tudo que está acontecendo com o personagem, ele uma coisa assim meio zen, ele de repente é jogado em direção ao aprendizado, quer dizer, a apreensão daquilo que significa não pedir, quer dizer, amar, estar, encontrar, mas sem cobranças, sem pedidos, sem reclames, né? Aí é muito bonito, o que eu tinha a dizer é isso mesmo, um belo autor. Parabéns, Mara, por ter escolhido alguma coisa tão particular e, ao mesmo tempo, tão universal como é as Pequenas Epifanias. Obrigada. Ele fala, né, aprendizado solitário, né, do não pedir, né? Essa coisa da solidão aí é muito forte, né? Eu não estou com a frase toda aqui, mas sei lá. Não, é porque eu já quase decorei. Então diga essa frase, que eu achei muito linda. Não, ele fala assim, desculpa, peraí. Além disso, sem perceber, eu estava dentro da aprendizagem solitária do não pedir. É isso, acho muito legal. Solitária do não pedir. Muito expressivo, muito legal. Obrigada, Elisa. Vamos agora com a Magnólia. Oi, Magnólia. Gente, obrigada pelo texto tão bonito, tão sensível, né? Eu já tinha lido alguma coisa do Caio, esse livro eu tenho, eu já li esse texto também, já tem muito tempo atrás, mas agora, assim, né, após a sua leitura e refletindo aqui sobre alguns aspectos dele, eu gostei, assim, especialmente da forma como ele fala a respeito do encontro, né? Assim, no meio da vida, assim, de uma forma que foi surpreendente, sim, uma coisa que não estava esperando, antes que ele pudesse se assustar, e depois do susto, né? Ele já estava dentro. Eu acho que a gente
a gente, todo mundo, né, essa coisa universal que o Eli estava falando, a gente tem necessidade do encontro, a gente tem necessidade de saber se é importante para outra pessoa e de se sentir visto, se sentir percebido nas suas, né, peculiaridades. E eu achei muito bonito quando ele falou a respeito que tudo, de repente, começava a fazer sentido. Os pedacinhos desconexos se armavam de outro jeito, fazendo sentido. Porque a impressão que eu tenho é que quando a gente encontra, né, assim, seja uma pessoa que se torna amanhã uma grande amiga, ou um amor realmente verdadeiro, né, a gente tem essa sensação de que as coisas agora se reconfiguraram de uma forma muito mais, né, assim, que faz mais sentido, né? Eu acho que a gente é feito para se relacionar. Quando essa reciprocidade, há esse encontro, a vida faz sentido, né? Quer dizer, enquanto a gente está no meio da multidão e não é percebido, não é olhado, como ele falou em determinado ponto aqui, né, entre aqui no meio da tralha desimportante, sem rosto, de cada dia, travantando o coração, né? Ele encontra um colo quente, ele encontra uma face que o enxerga e que lhe, assim, que tem eco, né, assim, no encontro, no compartilhamento, né? Eu achei isso muito bonito. E também ele saber que, eventualmente, embora aquilo não tenha, vamos dizer, sido apenas uma possibilidade de amor, né, como ele fala, e talvez não tenha tido essa continuidade, né, aquilo ficou para ele no coração, na mente, numa imagem de uma certa beleza e de calor, que ficou na memória dele, e ele voltava àquele momentos como uma coisa preciosa, como uma coisa que merecia ser revisitada na memória, que lhe fazia, né, se sentir bem, se sentir vivo. Eu acho que é isso, né, que a gente, na verdade, precisa de amor e de se sentir, né, correspondido assim nesse encontro. Eu achei muito bonito, eu adorei, viu? Muito obrigada. Então. Muito lindo, né? Vou tentar, Mara. Tenta aí, Vânia. Muito complicado, vai dar muito trabalho. Eu acho que uma coisa importante, uma das camadas de leitura desse conto, que me pareceu assim, é a postura dele diante da vida. Quer dizer, uma aula, assim, uma coisa para você pensar e você se emocionar, de fato, que a gente se emociona com o texto belíssimo, belíssimo texto. Como as pessoas, às vezes, entram nas coisas ou criam expectativas, aparece uma coisa e vem uma expectativa enorme e você não consegue aproveitar aquilo que foi bom naquele momento, daquela relação, daquela vivência que você teve, de uma maneira geral, e como esses pequenos pedaços, essas pequenas epifanias, né, conseguem saciar a fome, muitas vezes, quando você para refletir tudo o que você conseguiu ter, afinal de contas. Me parece, assim, uma das coisas é a postura diante da vida, diante dos fatos, né? Como você vai enxergar, em vez de ficar reclamando da frustração de não ter acontecido o que se era esperado, você vê o que teve de bom naquilo, né? E você guardar o que foi bom. Em suma, é isso, mais ou menos isso. Eu acho que é isso, diante de todas as coisas. A postura, sua postura diante da vida, a postura da pessoa diante da vida. Eu acho que é isso, que uma das camadas do texto, à medida que a gente for lendo, vai descobrir as outras
Se é que vai parar algum dia. É, ainda não parei, não. Obrigada, Vânia. Mesmo sem voz, ela conseguiu, né, Vânia? Não pode, a Vânia não pode deixar de falar. A Vânia sempre, os comentários dela são sempre muito bons. E aí, gente? Mara, uma coisa que também me chamou a atenção é como ele fala, né, como ele vem escrevendo do descuido, né? Alguns dias Deus, ou isso que chamamos assim, tão descuidadamente de Deus. Aí depois ele fala o descuido sobre o amor, né? Daquilo que a gente chama amor, né? E o descuido, com aquele mesmo descuido de minha vida. Então, eu acho curioso, né? Porque às vezes a gente denomina as coisas sem parar sem ter o cuidado de conhecer aquilo que a gente está vendo, assistindo, né? E muitas vezes aquilo não é o que a gente denomina, né? O que a gente dá o nome. E eu acho que assim, essa coisa de Deus, né? Quando a religião, Deus, né? A questão do amor, a questão da minha vida, muitas vezes a gente faz isso, né? Como se a vida da gente fosse um determinado momento só, como se aquele encontro que a gente tem, né, na vida fosse o grande amor, ou um amor, ou como se alguma coisa fosse Deus que fez ou mandou, enfim. E que quanto é necessário ter cuidado, que é o contrário do descuidado, né? Eu achei curioso isso. Quando é necessário a gente ter o cuidado para poder ver, que é o que ele faz aqui, se ver. Enfim, dei uma viagem bacana aí. Eu só queria falar isso, que eu achei muito curioso, a questão do descuidado, em cima dessas questões tão grandes, né? E o quanto é necessário ter o cuidado. Porque são palavras que ficam banalizadas, né? Amor, Deus, assim, fica tudo muito banalizado. Então, eu acho que ele fala isso mesmo, né? O descuido, a banalização que às vezes a gente faz dessas palavras, né? Do que elas significam. Muito legal isso. Acho que a Suzana queria falar, né, Suzana? Não, eu queria falar que a Magnólia está com a mãozinha aí, que eu acho que ela quer acho que ela falar também. esqueceu de tirar. Acho que ela Seu esqueceu. Magnólia. Não estou achando a Maria mãozinha Helena aqui. quer falar. A Maria Helena, moça. Oi, Maria Helena. Tudo bom? Não, eu adorei essa escolha do Caio Fernando Abreu, porque eu adoro ele, já tem um tempo que eu não pegava nada dele para ler, me deu vontade até de pegar e voltar aos textos dele, e esse é lindíssimo, e eu diria assim, já foi dito muita coisa, né? Mas eu fico com esse pedacinho que ele fala dos olhos da outra pessoa que investigam terrenos, né? E você não come açúcar, você não bebe uísque. Achei isso tão bonito, me remete assim, talvez, não sei se eu estou sendo saudosista, mas uma época que os namoros, os flertes, tinham um sabor assim de descoberta, né? Devagar, as pistas, né, que a pessoa ia deixando para o outro, toda uma coisa assim de delicadeza e que eu acho que tem a ver com o tempo, né? Quer dizer, a pessoa se dá um tempo para poder observar o outro, né? É só isso que eu queria dizer por essa lindo escolha tão isso, né? maravilhosa. Eu acho que era essa coisa da descoberta aos poucos, assim, né? Muito mais gostosa, assim, muito mais emocionante, assim, do que, né? Hoje essa... Isso. Muito boa observação. Aqui, ó. A Alda está com a mãozinha. A Alda. Olá. Não, porque não consegui falar. Boa noite, desde Lisboa. Eu estou também um bocadinho rouca, tive Covid há 3 semanas e, portanto, estou ainda com restos. Portanto, também já tive.
Olha, eu gostei imenso, adorei, porque não conhecia e gostei imenso. Fez-me lembrar muito de Fernando Pessoa, essencialmente o poema da tabacaria. Achei muito bonito. Acho que estou de acordo com aquilo que já falaram, portanto, acho que tem a beleza, eu acho que a simplicidade da prosa com que nós conseguimos entrar, a musicalidade, acho que tem uma música, a pessoa entra e consegue se identificar com algumas das frases, ou seja, tudo aquilo que nós vamos sentindo quando nos identificamos com o outro, de facto, seja numa relação de amizade, seja numa relação, é o sentir, é o espelhar no outro, é conseguir identificar algumas situações em nós com factos que acontecem em acontecimentos que de facto são importantes, mas acho que essencialmente a beleza da construção das frases, com alusões a outros escritores, com alusão com a própria metaforização de Deus, acho de uma beleza muito bonita. Fiquei com imensa curiosidade, com imensa vontade de ler mais, porque não conhecia. Ai, que bom, é essa a intenção mesmo, né, Suzana? Que quem conheça volte a ler, e quem não conhece, leia o autor, né? Então, acho que suas observações também foram muito ricas. Consigo encontrar cá, vou procurar para ver se consigo encontrar. É provável que exista cá, que há venda cá em Lisboa, às vezes é difícil encontrar alguns autores brasileiros cá. Mas é provável que exista. Eu acho que talvez você encontre sim, né? Porque é bastante, pelo menos um autor ainda, né? Que é bastante conhecido, né? Sim. Eu não sei te afirmar se tem ou não, mas acredito que tenha sim. Amanhã vou à casa Fernando Pessoa, já vou procurar. É possível que lá haja. Isso. É possível. Alda, se você for buscar na Estante Virtual, que é um site aqui que é brasileiro, você entra no site Estante Virtual e você vai ver, eles devem mandar para você. Eles podem mandar, eu acho. Eles fazem entregas internacionais. Nós também temos, eu também tenho aqui, até ali em Santos, perto da Assembleia da República, existe uma livraria que é a Livraria do Viajante, que eles têm também muita coisa com facilidade também de pedir, mas se eu não conseguir, eu obrigada pela dica. Antivirtual, vai ser. Sim. Entra, com certeza você acha. Obrigada, Alda. Obrigada. Tomara que você encontre aí. Vou encontrar, de uma forma ou de outra vou encontrar. Vai encontrar. Vou, gostei imenso. Acho que fico sempre com vontade de ler mais quando gosto de algum texto ou de alguma poesia. Portanto, adorei mesmo. Muito obrigada. Que bom, né? Porque os textos deles são lindos mesmo. É bonito, muito bonito mesmo. Muito tocante, né? Muito pungente, assim. Sim. Deixa eu ver se tem alguém aqui com a mãozinha levantada. Ficou todo mundo quietinho. Bom, Você queria falar, Suzana? É uma observação breve, né? Porque como é uma crônica, né? Tem essa facilidade, né? A linguagem, né? Muito fluida, conversando, né? Praticamente quase um fluxo de consciência assim conversado, né? Consigo mesmo, né? Eu acho interessante porque ele cita, né? Desde o começo a presença de Deus, né? Porque assim, tem várias formas de você entender a palavra epifania, né? Uma delas, quer dizer, na verdade, essa compreensão é uma compreensão súbita que você tem, não é? De alguma coisa, uma iluminação, exato, né? E que você muitas vezes não para observar essa compreensão. É assim que, em geral, acontece. Ele chega aqui, ele parou para ver exatamente o que estava, né? o que acontecia, né? Nessa descoberta do outro e, ao mesmo tempo, de si mesmo, né? Essa relação, eu queria só observar isso, assim, nessa relação do Caio, né, com Deus, que ele era uma pessoa de fé, viu? Assim,
de fé, ele tinha um universo, né, não à toa que ele, né, frequentava a Hilda Hilst, né, tinha uma ligação com Deus através de outros, né, dessas... É uma espiritualidade mesmo, né, que eu acho que ele, inclusive, cita isso, né, em muitos momentos do trabalho dele, nas crônicas, né, essa figura de Deus, e essa aparição. E ele, na verdade, ele começa e termina, né, evocando essa possibilidade, né, que ele diz, né, como é que ele começa... Estou aqui com o texto, deixa eu ver. Há alguns dias, Deus, ou isso que chamamos assim, tão descuidadamente de Deus, né, enviou-me certo presente ambíguo, uma possibilidade de amor, né? Essa evocação que ele faz, né? Ou disso que chamamos também com descuido e alguma pressa de amor. E você sabe a que me refiro, né? E aí ele começa a relatar, depois, ao final, né, ele vai evocando também, né? Ele continua, né, agradecido, inclusive, né? Das janelas, no último parágrafo, atrás das janelas, retomo esse momento de mel e sangue que Deus colocou tão rápido e com tanta delicadeza à frente aos meus olhos, há tanto tempo incapazes de ver. Uma possibilidade de amor. Curvo a cabeça agradecido. E se estendo a mão no meio da poeira de dentro de mim, é muito bonito, né? É muito poético, a poeira de dentro de mim, as imagens, né, que ele vai evocando. O que é isso, a poeira de dentro de mim? Né? Assim, É lindo sabe demais. né, que o que existe, né, é uma poeira. Dá nome a isso que às vezes não consegue nomear, né, que é um cisco, né, e que oportuniza justamente a epifania, né, essa descoberta que a gente faz. Aí ele diz, né, e se estendo a mão no meio da poeira de dentro de mim, posso tocar também em outra coisa, essa pequena epifania, com corpo e face, que é o outro, né? Que reponho devagar, traço a traço, quando estou só e tenho medo. Sorrio, então, quase paro de sentir fome. Eu queria assim, chamar a atenção para isso que atravessa, né? Esse Deus, né, que aparece. Não à toa que ele morava, nos últimos tempos ele morou em muitos lugares, mas a casa de nascença, para onde ele volta, né, é o Menino Deus. O bairro é o Menino Deus. Eu nunca mais esqueci. Eu era muito mais... Imagina, isso foi no final dos anos 80, né? Antes dele ficar doente, que eu conheci, né? Na casa da Lia Luft, que era uma grande amiga. Ele buscava muito esse amparo psicológico. Eu fico pensando assim, mas é uma fantasia. Ele nunca me disse, e nem eu nunca tive amizade com ele a ponto dele falar essas coisas para mim. Eu era uma garota, entre aspas, né, visitante, curiosa, que ia ver o ídolo, tá? Que eu era fascinada, né, desde que ele publica, né, o meu primeiro livro, né, que eu li, Morangos Mofados, né, ele publicou. Eu adotei esse livro na faculdade onde eu dava aula, né? E depois disso eu quis conhecer o Caio. Aí eu ia todo ano a Porto Alegre, que minha mãe morava lá, e eu ia, primeiramente eu fui visitar a Lia Luft. Quando eu cheguei na casa da Lia Luft, esqueci agora, os nomes dos bairros de Porto Alegre são lindos, Águas, meu Deus, tem um nome bonito com águas, assim, tá? Ele estava saindo, né? Quando eu vi que era ele que estava saindo, eu estava entrando, né? Fiquei, eu quero falar mais com você e tal. Ele, não, tudo bem, vai à minha casa
E aí ele indicou a casa dele, uma casa antiga, né, de pedra, né, amarelinha, né, no Menino Deus. E aí depois... Mas eu só fui à casa dele uns 2 anos depois que eu conheci a Lia. E, enfim, é outra, né, conversa. Agora, ele tinha, sim, essa ligação, porque ele falava com muita... Né, inclusive assim, com o candomblé, não é? O Caio, ele tinha... Na verdade, era bastante eclético, né? Muito Não é místico exatamente também, né, Suzana? católico, muito místico, né? Muito mística a relação dele, né, com a vida. Então, não é à toa que ele, em tudo, né, ele consegue perceber, vocês vão ver em outros textos, né? Eu acho que na crônica ele consegue deixar isso muito, muito palpável, porque é o cotidiano, né, que está sempre diante de coisas, né, que são apresentadas, e isso fica muito palpável, né? A ficção dele já não traz alguma coisa, né? Alguma evocação, mas não tanta quanto nas crônicas, que é onde ele consegue trabalhar o cotidiano. Só te interrompendo um pouquinho, Suzana, só te interrompendo um pouquinho nessa coisa da crônica, nesse livro, né, que são as crônicas de 86 a 95, né, que pega justamente também aqui tem muitas crônicas quando ele já estava doente. Você encontra várias vezes a referência a Deus. Tem uma crônica que chama-se Os Anjos da Febre e a Mão de Deus. Então, várias vezes, né, isso que a Suzana está falando aqui, nas crônicas, realmente, você vê referências, né, a Deus, assim, muitas vezes aqui. Nesse livro tem muito. Aí, essa que é Os Anjos da Febre e a Mão de Deus também é uma crônica linda já de quando ele estava doente, né? E agora, se quiser continuar, Suzana, que eu te interrompi. Não, a minha participação era essa, assim, né? Só para só queria falar trazer um realmente dado assim, bem concreto, né, do autor para vocês, assim, né? Agora, acho bonito isso, que essa questão das pequenas, porque esse texto não é só uma epifania, são várias, em vários momentos descobertas, em cada parágrafo, né, tem um tipo de revelação, né? Dos gestos, né? Como é que eles simbolizam coisas, não é? Um diálogo em que uma pessoa pergunta uma banalidade, né? Você come açúcar? Não como, né? E isso diz muito, né? O quanto essas coisas dizem muito do outro. Você fuma, não fuma, qualquer coisa que, né? Você pensar, né? Mas ele, claro que ele precisa condensar e ele traz assim elementos, né, que vão te colocando diante dessas descobertas, né? Daí, né, o título Pequenas Epifanias, não é uma, são só, muitas, né? E outra que uma pessoa traz, a presença do outro traz para a gente. Tem uma pessoa querendo falar, que é a Maria. Cadê? Maria? Tá com a mãozinha, Maria. Sim, Cadê? sim, eu quero, porque quando alguém me mandou essa conexão, e eu pensei, eu sei esse nome, eu lembro esse nome, eu busquei meus contas de Elo de ano passado, eu achei aqueles dois de Caio Abreu, eu amei esse conto, porque até hoje, mais um ano depois, eu tenho mil dúvidas. Nós tínhamos uma discussão maravilhosa. Quem foi infeliz no final? Eu sempre pensei, foi as duas, esse casal fora, Hal e Paul. E nós tínhamos, eu tenho uma epifania, né? Naquele momento eu fiquei, parece uma luz branca que corta você e você tem essa conexão forte. E me lembra, nossa, as pessoas, eu fiquei feliz. E eu também gostava dessa última parágrafo, porque muito humano, ele tem muita humanidade, porque todo mundo fica assim, atrás da janela, lembra? E ele falou, fica muito tempo até ele pode olhar essa coisa. Todo mundo tem uma coisa de romântico e
saiu, e eu gosto muito dessa parte, porque me lembrei também minha situação. E o jeito ele escreve é muito simples, porque eu entendo a linguagem dele, simples. E eu acho essa marca de escritora maravilhosa, é muito em cima, que usa as palavras simples e trazem muito sentimento para as pessoas, a leitora. Eu acho que foi lindo, eu gostei muito. Mas eu gastei um dia buscando esse livro em Salvador. Não achei nenhum. Só sebos também. Então, pela manhã hoje, eu faço uma xerox com ele, ele faz uma xerox, muitas coisas, ele sabe muito, é jornalista, fala sobre Derek Jarman, fala sobre Frida Kahlo, e fala muitas coisas, Marilyn Monroe também, né? Eu gostei, eu estou começando a ler. Obrigada. Ai, que bom, Uma grande epifania. Obrigada. É verdade, o Caio é uma grande epifania mesmo. Eu acho que é isso que você falou, e todo mundo, eu acho que tem na vida um momento desse, né, de uma pequena epifania, como você falou, ou gostaria de ter, eu não sei, quem não teve, eu acho que que ele fala, né, são joias encravadas no dia a dia, né, então são coisas que quem não quer ter essas joias encravadas no dia a dia, e como é bom ter isso, né? Eu estava falando justamente esses tempos agora, esses 2 anos aí que a gente passou, que eu acho que muito a gente entrou, colocou a mão dentro da poeira, dentro da gente, para achar essas pequenas epifanias, essas coisas macias que davam conforto, né? Então, quando eu li agora depois, de novo, eu senti isso, falei, nossa, como eu fiz isso nesse tempo agora, de colocar a mão na poeira dentro de mim e tentar tocar essa coisa macia com corpo e face, e aí eu estou colocando, pode ser de amor, de amizade, de sei lá, de um filho, de alguma coisa na sua vida, né? Que foi esse momento de iluminação, né? Esse momento de revelação, esse momento de compreensão súbita, né? Como a gente estava falando. Então, acho que as pequenas epifanias, eu acho que elas realmente nos sustentam, sabe? Eu acho que elas nos sustentam, mais do que as grandes coisas. E eu estou falando aqui sem ver se alguém quer falar, né? Gente, pode falar, viu? Eu estou falando porque ninguém está falando. Eu ainda tenho uma coisinha aqui para falar, mas depois eu falo no final. Eu queria... Por favor, quem está com o microfone aberto, coloque em... Não. Quem mais gostaria de comentar? A Suzana ficou sem som. Ficou sem som, Suzana. Acho que só eu que não, som, eu queria pedir para a pessoa falar, e eu não sabia como pedir. Não, é porque estava atrapalhando mesmo. Ficou bem. Oi, quem quer falar aí? Alguém pediu, hein, Magnólia? Eu, Magnólia. Fala, Magnólia. Nossa, é só uma coisinha aqui que eu estava pensando com relação a esse parágrafo que ele fala de mais a mais eu não queria, né? Seria preciso forjar climas, insinuar convites, servir vinhos, acender velas, fazer caras, talvez ouvir não, né? E eu fiquei pensando assim que talvez em algum momento da vida, às vezes a pessoa se cansa de ter que... Forçar. Hã? De forçar.
de forçar, de fazer, e preferiria uma coisa mais simples, mais direta, talvez, mais, né? Mais rápida, talvez, também. E aí ele disse que ele não queria passar por esse processo, talvez, né? Agora, também, por outro lado, assim, às vezes eu acho que arriscar também faz parte, né? Quer dizer, a dúvida que ele falou, para talvez ouvir um não. Quer dizer, investir muito tempo e o cerimonial todo para depois, talvez, ouvir um não. Mas eu acho que, assim, o risco de ouvir um não, o risco de ter uma recusa, eu acho que deve ser enfrentado, porque senão a sensação que fica é um certo... Depois poderia ter sido e não foi, talvez, porque não houve um pouco mais de empenho, sei lá. Eu fiquei um pouco assim, né, pensando um pouco nisso depois de terminar. Sabe, Magnólia, o que eu achei disso? Eu achei que ele talvez tivesse uma intuição de que... Sabe a beleza do quase? A beleza do quase, da coisa não realizada, idealizada na cabeça da gente, né? Tem tanta coisa que a gente idealiza, é mais bonito, e às vezes se concretiza, às vezes estraga. Eu acho que parece que ele teve medo de estragar. É um jeito dele também. Eu concordo que você tem que tentar, e, né? Você, pensando assim, a gente, do jeito da gente, mas eu não sei qual que era a cabeça do Caio, assim, mas eu vejo assim que o quase tem esse quase foi aquela coisa idealizada, tem uma beleza que nada apaga. É que às vezes quando se concretiza, vira rotina e acaba, né? A impressão que eu tenho é que ele quis preservar mesmo essa sensação ali daquele momento epifânico ali, que ter o rosto de alguém com o rosto voltado para você, né, que ele fala aqui. Eu entendi assim que, de repente, parece que se realizasse, ele ia também perder isso, não sei, parece que ele quis manter, sabe aquele momento assim, que ele fala assim, colo quente, não sei o quê? Eu acho que tem um pouco disso, me deu a impressão assim, um pouco disso, porque realmente, né, às vezes tem histórias lindas que depois pode ter um desfecho ruim e acaba com tudo. Parece que ele quis preservar, é a impressão que me deu. E não forçar, que ele falou, se fosse espontâneo, tudo bem, mas se não for... Acho que é um jeito, né, um jeito dele, assim, é um jeito dele. E ele, eu não sei, Suzana, mas assim, me parecia realmente, pelo que ele escreve, bem solitário, assim, né? Uma pessoa que, de uma certa forma, parece que cultivava um pouco a solidão, né? Ou eu não sei se era uma solidão opcional, sabe assim? Sim. Opcional. Ele era. Eu não sei muito tanto da vida assim cotidiana dele, né? Mas ele era mais recluso, ao mesmo tempo muito afetuoso com todo mundo. Não era aquela reclusão que isolasse os outros, né? Sempre disponível, né? Eu, pelo menos sempre que eu procurei, né? Ele estava ali. Eu fazia umas visitas, né? Eu ia a Porto Alegre. Algumas pessoas eu ia ver sempre. Não era o caso dele, né? A Lia Luft, por exemplo, eu ia sempre à casa dela, né? Sempre. Mas eu acho que tem uma questão aqui, será que dá para colocar, Camila, na segunda página, tem o primeiro parágrafo da segunda página, eu não sei se a Camila está escutando, se dá para ela... Você quer que eu leia aqui? Eu estou abrindo aqui o texto. Eu queria que ela colocasse o texto, para a gente ler, para voltar para a gente ler questões, né, do texto, que é bem bacana, assim, porque é um texto tão bonito, né? Esse tem que ler várias vezes. Falar, Magnólia? Então, na segunda página, é o primeiro parágrafo. Pode ir indo. Aí, nunca mais... em algum momento que ele, né, se dá conta, dentro daquela ideia das epifanias.
nunca mais sair do centro daquele espaço para as duras ruas anônimas, né? Ele descobre, né, nessa companhia, né? Descobre essa paralela, né? Nunca mais sair daquele colo quente, que é ter uma face para outra pessoa, que também tem uma face para você, no meio tralha desimportante, sem rosto de cada dia, atravancando o coração. Bom, o texto é belíssimo, né? A tralha desimportante e sem rosto de cada dia, atravancando o coração. Quer dizer, no momento em que você encontra, né, alguém que comunga, né, que tem, né, mesmo sem falar, por sinais, por gestos, mas no quarto, quinto dia, ele cita a Clarice, né? Mas no quarto, quinto dia, um trecho obsessivo do conto de Clarice Lispector, Tentação, na cabeça estonteada de encanto, mas ambos estavam comprometidos. Ele com sua natureza aprisionada, ela com sua infância impossível. E aí ele vai mais adiante e conta para nós essa história, porque ele está citando um conto que nem todo mundo pode ter lido, né? Então ele tem essa preocupação até de dar a você uma pista, né? Cito de memória, não sei se correto. Fala no encontro de uma menina ruiva sentada num degrau às 3 da tarde com um cão Basset também ruivo, que passa acorrentado. Ele para, os dois se olham, cintilam prometidos. A dona o puxa, ele se vai e nada acontece. Essa outra epifania, né? Que é saber que mesmo num silêncio, num olhar, não é? Que não necessariamente tem a ver com nenhum tipo de erotismo, nada, é apenas um momento de, não é? Em que tudo pode acontecer e não acontece, mas quer dizer, cada um está comprometido consigo e sabe-se, né, do comprometimento de um com o outro, embora as circunstâncias não favoreçam, digamos assim, né? Eu sempre penso naquelas crianças que se encontram, é tão bonito ver, porque elas se encontram, não se conhecem, está num lugar assim, de repente uma criança começa a brincar com a outra, né? Elas se apaixonam, né, perdidamente uma pela outra. Verdade. De repente a mãe vem, tira, vai embora e eles saem. Eles não o que aconteceu pode acontecer naquele momento, não importa se vai ver depois ou não, não é? Então é essa coisa, né, que ele nos traz, né? Essa que ele chama, né, de epifania, esse conhecimento de que nem tudo, como você mesmo falou, né, Mara, que se concretizar. O que eu gosto na estrutura do conto é que ele traz um conto dentro do outro, né? Em que ele vem e para poder ensinar para o leitor, né, o que ele está querendo nos contar, né? As revelações de Deus, joias, aqui está, ó, encravado no dia a dia, né? Olha só, quando ele diz, compreendi dias depois, quando um amigo me falou, descuidado também, pequenas epifanias, quase pífias revelações de Deus, feitas encravadas no dia a dia. Várias coisas e da mesma, né? Ele cintila variantes e são o mesmo, né? Que é esse encontro com você, quando você consegue compreender, não é, que as coisas elas não precisam se concretizar, não é? Que elas podem ficar. Porque aí não estraga também. Não tem risco de estragar. Elas fica aquela ficam lembrança. como as joias, joias, né? Guarda, né? As revelações de Deus, né? Ficam encantadas, como diria o Guimarães Rosa. Fica encantadas.
eu acho que é uma das coisas que até ele falou no vídeo, né? Uma das características da escrita do Caio, né? Esse encantamento, né? Ele falou lá naquele vídeo que a gente assistiu. E é isso mesmo, eu vejo assim esse encantamento, né? Que fica aqui, né? Desse momento, assim. Obrigada, Suzana, aí pelas suas observações aí. Eu não sei quanto tempo que a gente ainda tem, Camila. Apenas 5 minutos. Então, eu vou pedir para a Camila só... desce um pouquinho mais o texto, por favor, Camila. Você desce um pouquinho... Nessa página mesmo, você desce mais um pouquinho? Por favor, não, essa página mesmo. Por favor, pode fechar o microfone, Aparecida. Aparecida. Fico tão constrangida. Eu queria falar uma coisa que eu vi pela primeira vez agora. Pode voltar, Camila, por favor. Aqui, ó. Não, sobe um pouquinho. Sobe. Aparecida, fecha. Sobe esse parágrafo, era isso. Sobe ele um pouquinho, por favor. Eu queria falar só uma coisa. Aí, pode parar aí, tá bom. Eu queria falar uma coisa que eu só vi, eu pensei agora, depois que eu li o texto dessa vez, que ele falou assim: recuperei um jeito de fumar olhando para trás das janelas, vendo que ninguém veria. Isso aí me veio na cabeça, pela primeira vez que eu li esse texto, me veio Cecília Meirelles, quando ela fala assim: uns falam que isso não existe diante das minhas janelas, né? Essas coisas. Aí ela fala não as pequenas epifanias, mas ela fala das pequenas felicidades, né? Então, não sei por que me veio ele olhando na janela e no domingo, principalmente no domingo à noite, ele vendo o que ninguém veria, me veio muito Cecília, sabe aquela coisa assim, as pequenas felicidades, que uns dizem que não existe, outros, uns falam que não, essas coisas não existem, outros que só eu que vejo, que é preciso aprender a ver para enxergá-las assim, né? Eu acho que alguma coisa dessa. Então, eu sei lá, viajei aqui, mas eu vi muito a Cecília, que assim, olhando para trás das janelas, vendo o que ninguém veria, sabe? As pequenas felicidades que ela via e as pequenas epifanias, né, que ele vê e que ele relata aqui. Então, ele fala assim, aqui, ó. Atrás da janela você toma esse momento de mel e sangue que Deus colocou tão rápido, com tanta delicadeza, frente aos meus olhos, há tanto tempo incapaz de ver. Uma possibilidade de amor. Então, eu lembrei demais dessa coisa dela, das pequenas... Eu fiz sei lá, uma loucura, assim, das pequenas felicidades que ela via com as pequenas epifanias dele. Sabe aquela coisa de que você precisa ter olhos capazes de ver, né? Então, eu achei isso muito bonito, porque ele fala que ele conseguiu, os olhos dele eram incapazes de ver, ele conseguiu ver, assim como ele vê agora, através das janelas, o que ninguém veria. Então, eu acho muito, muito bonito isso, muito... Desce só um pouquinho, Camila, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu, sei lá, fiz essa ligação louca aí da Cecília com o Caio, porque eu fiquei pensando o que seriam para ela essas pequenas felicidades, né? Talvez essas pequenas epifanias que às vezes a gente deixa passar por descuido, né? Por descuido, eu acho que às vezes a gente deixa passar as pequenas epifanias ou não percebe ou não consegue ver as pequenas epifanias. E aí me veio também muito o Quintana, que fala assim, tudo aquilo que o vento não conseguiu levar, o estribilho de um poema antigo, o perfume que tinha o próprio vento naquele dia, sabe? São pequenas epifanias. Então, eu fiquei juntando aí os poetas, os escritores, essas pessoas tão sensíveis, né? E vendo, assim, que é preciso aprender a ver mesmo
através das janelas, né, para a gente enxergar, através das janelas do outro, janelas de vida, janelas do outro, enxergar onde estão as pequenas epifanias. Maravilha, Mar. Não, fiz uma bagunça, mas me veio demais isso, né? Dessa vez que eu li o texto. Foi muito bonito, Mara. Bacana isso que você falou. Muito bacana. Acho que pode tirar agora, né? O texto. Alguém quer falar mais alguma coisa do texto, dessa parte aqui, gente? Tipo, fale agora o cálice. Cálice para sempre, porque daqui a pouco é o cálice para sempre. Eu só queria lembrar. Já estamos na hora. Não, é só para agradecer. Quem quer falar? Lili, por incrível que pareça, eu queria agradecer a Lili, que foi, acho que, a primeira pessoa que me mostrou um texto do Caio Fernando Abreu, enfim, ano passado, e eu fiquei encantada. E daí que eu comecei a lê-lo. Né? Agradecer a Lili. Valeu. E a Lili também é agora nossa, que coordena, né, o Sexta com Letras, que organizou, né, Suzana, que tá tudo bonitinho. Minha parceira. Sou ajudante da mestra. Sou ajudante da mestra. Então. Parceira muito querida, muito organizada, coisa que eu não sou muito organizada, assim, eu tenho mais ou menos. Minha organização é meio... Mas ela me ajuda, sim, e é uma grande leitora também. Vai ler também, daqui um pouco, vai estar aqui conosco. Então, Mara, você quer falar mais alguma coisa, assim, final? Eu quero só agradecer, né, todas as pessoas que participaram hoje e espero que vocês tenham gostado, que leiam mais o Caio, né? Quem nunca leu, quem já leu, volte a ler, porque o objetivo mesmo do Sexta com Letras é isso, né? É promover a leitura, às vezes recordar, o Caio não é tão esquecido assim, mas às vezes vem aqui autores que às vezes estão até meio esquecidos e que são lembrados aqui, e a gente volta a ler. Então, agradecer a vocês, né? E agradecer a Suzana, agradecer a Camila, ao Instituto Estação das Letras, né? Por a oportunidade de a gente poder estar aqui nessa roda, tá bom? Foi muito bom para mim, espero que tenha sido bom para todo mundo. Foi ótimo. Obrigada, Mara. O IEL é que agradece, tá? Sua colaboração, a Sexta com Letras é feita, né, através da colaboração dos nossos parceiros, nossos alunos, né, do curso de mediadores de leitura, quer dizer, se originou lá, hoje os nossos mediadores já estão na vida, né? E sempre aqui conosco, né? Um grupo que organiza, né? E eu conto hoje, por exemplo, com a Lili, que está aqui na coordenação. Não, agradecer a Lili também, né? Que eu não agradeci a Lili. Eu, antes de me despedir, né, de vocês, assim, eu queria fazer uma pequena divulgação, porque sempre me pedem para fazer e eu me esqueço, sou péssima, né, nessa área, esqueço do dia, esqueço da hora e tal, né? Mas é a divulgação dos nossos cursos de férias, que estão começando agora em julho. A gente tem, eu acho que, 2 cursos que devem interessar, sobretudo, as pessoas da leitura, as pessoas da área da leitura, e que são, sinceramente, assim, imperdíveis. Um deles são 3 encontros sobre o Mário de Andrade com o Eduardo Jardim, que é o biógrafo, um grande leitor, especialista no Mário. Então, a gente vai ter, ao longo do mês de julho, eu acho que é terça-feira, sei que é a partir do dia 12 de... Camila, me ajuda, dia 12 de julho, né? Acho que 12 é uma terça-feira, toda semana são 3 encontros em que vocês vão descobrir quem realmente foi Mário de Andrade, porque tanto pela biografia quanto pela obra, ele vai falar sobre livros, vai ler conosco, e a gente, para quem ainda não conhece, porque a gente ouve falar muito do Mário, quase como um dever escolar, né? A
A gente lembra dele porque ouviu falar dele, às vezes, no ensino médio. E quem não fez letras, ou quem não está, né, não se debruçou sobre a importância dele para a literatura brasileira. Né? Então, o nosso professor realmente é muito bom. Ele acabou de fazer, não acabou não, em março ele fez o clube de leitura, foi um momento muito bom de leitura do Macunaíma. Mas, assim, vocês estão convidados, não é um curso, não é um evento gratuito, mas os alunos e ex-alunos da estação têm 30% de desconto, tá? Então, requisitem o desconto, tá? E é isso, eu tinha que fazer essa divulgação. Mais adiante vai ter um do Saramago, com uma das maiores especialistas no Saramago, que é a Tereza Cristina Cerdeira da Silva, uma grande mestra, né? Então, para quem também quiser entrar no mundo do Saramago. Mas o mais próximo é o Eduardo Jardim, que vem trazer Mário de Andrade para nós. Eu estou fazendo essa... Ajudem também a divulgar, se alguém quiser, pede para a Camila mandar o flyer assim, para ajudar a gente a divulgar. Sempre os cursos de leitura não são tão procurados, né, quanto os de escrita, né? Embora a leitura esteja sempre muito antes da escrita. Ninguém se torna um grande escritor sem ser um grande leitor antes, né? Essa é a verdade, né? A gente tem sempre que dizer. Gente, obrigada pela presença nessa sexta-feira. Todo mundo firme aqui. O Caio, querido amigo, né? Querida pessoa delicada e tão franca, tão próxima dessa linguagem que vocês perceberam, né, nessa crônica. Né? Obrigada a todos. Bom fim de semana, tá? Estou esperando vocês por aqui nas nossas próximas atrações. Tá? Tchau para todo mundo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Suzana. Melhoras, Vânia. Melhoras, Vânia, é verdade. A Maria também, foi a Maria que falou que está com Covid, né? Também, eu acho que sim, não foi? Quem falou que estava com Covid? Não, a Alda que teve... Ela teve há 3 Alda, semanas. eu fiquei... Há 3 semanas ela disse que ainda estava se recuperando. Está com a garganta ainda ruim. Olha, a Alda está aqui. Ó. Foi a Alda que falou. Tá bom? Fui eu. Sim, mas já estou muito melhor, mas é pesado.